Olá, o tema de hoje é Meu filho é gay. Vamos falar sobre esse assunto tão polêmico, que é cercado de tanto preconceito entre os familiares, entre os amigos. É um tema que todo mundo tem trazido bastante em pauta, que eu acho maravilhoso para a gente poder falar sobre esse lugar que muitas vezes os pais vivem uma dor muito grande, né, Vá? Com certeza, Dan. Acho que a gente tem que falar sobre isso. Temos que conversar, temos que expor, temos que deixar isso bem claro. Acho que é um tema muito bacana que traz muitas vezes, por mais que já tenha melhorado, por mais que as famílias já aceitem melhor, eu acho que é um tema que sempre causa uma polêmica e uma dor nos pais e E nos filhos. é muito comum o relato de pessoas que contam, quando vão contar sobre o tema da homossexualidade para os pais, ou os pais já sabiam e nunca tinham tomado a conta desse assunto, ou se o próprio filho vai expor para falar sobre orientação sexual. E que há sempre duas vertentes, ou aquele do acolhimento, onde esse filho consegue descansar nesses pais e dizer, uai, graças a Deus eu tenho um lugar seguro, ou um outro lugar onde ele conta e ou os pais fingem que não sabem e que não saberão, ou não aceitam. Então, são lugares importantes da gente olhar e para a gente debater, porque é uma dor muito grande para todo mundo que está envolvido nesse assunto, né, Vá? Sabe que eu fico pensando que muitas vezes tudo começa também da expectativa que os pais formam dos filhos, né? Então eu tenho uma expectativa em relação ao meu filho. Eu quero que ele seja tal coisa, eu quero que ele faça tal coisa, eu espero que ele faça tal coisa. E aí, quando esse filho sai daquele script, muitas vezes os pais ficam perdidos. E os filhos também. E os filhos também. E aí, a hora que ninguém toma conta ou toma o pulso dessa situação, ficam várias pessoas sem saber exatamente como lidar e como tratar com tudo isso. E é uma dor muito grande para o adolescente que vive esse lugar, porque, via de regra, é na adolescência a dor maior, porque é a hora da transição de tudo, de voz, de corpo, de posicionamento, de postura, de ter ou não acesso a esse tipo de assunto e de conversa. E é muito complicado para o adolescente lidar com esse assunto, porque é difícil, inclusive, entre os amigos. Eu tenho um relato de adolescentes que não contaram de fato, não expuseram de fato a orientação sexual, e que os amigos ficaram sabendo, e que aí, para se aproximar ou para contar que já sabem, vem com piadinhas, vem com sarcasmo, vem com perguntas que ela fala: a troco do quê? Se eu não estou nem abrindo essa situação. Então, a gente vai percebendo o quanto a conta-gotas isso vai minando e vai causando uma erosão na alma de quem está vivendo isso, porque não consegue, de fato, abrir a orientação sexual, não consegue, de fato, ter conversas saudáveis em relação a Eu, ele. eu fico, eu fico tanto me perguntando isso, Dan, eu tô ouvindo você falar e fico assim, eu tenho que abrir. Por Por que que quê? também, por que que eu tenho que abrir? Né? Assim, eu acho que na minha casa, com os meus pais, é outra coisa. Né? Mesmo porque você sabe que eu já recebi adolescente que fala assim para mim, eu sou homossexual. Eu falo, tá bom, não sei o quê. Você já beijou? Não. Você já transou? Não. Como é que você sabe que você é homossexual? Ah, não, porque eu olhei e senti alguma coisa pela minha amiga. E já chama isso também de uma homossexualidade. Então, também acho que existe uma falta de informação aí, uma falta de esclarecimento, que muitas vezes na adolescência a gente olha primeiro para o sexo igual, para depois a gente se diferenciar. Sim. Isso não quer dizer que eu tenho que sentir desejo, mas muitas vezes eu vou conhecer o corpo do meu igual. Isso não quer dizer que eu preciso tocar, pegar, não é nada disso.
mas é a identificação, para depois eu ir para o oposto. Exatamente. E aí, essa falta de vivência com essa fala, já há uma classificação de algo que não foi nem vivenciado ainda. É muito importante, muito interessante isso, porque esse lugar de não conseguir ter fala dentro de casa, os adolescentes de não conseguirem ter esse lugar de fala, é muito importante a gente falar sobre esse assunto aqui, porque muitas vezes a gente vai levantar um questionamento para os pais ou para quem cuida dos adolescentes, para poder enxergar isso com outros olhos. Porque muitas vezes, é tratado como sem vergonhice, é tratado como, não sabe nem o que está falando, o que está fazendo. Aqui dentro é proibido, enquanto estiver embaixo do meu teto, esse assunto é proibido. Se quiser viver o que tiver que viver, a hora que for sair de casa. Então, de algumas formas, esse adolescente vai vivendo situações que são ruins demais para ele lidar. E muitas vezes ele não tem com quem conversar, né, Pá? Não tem com quem dividir. E também os pais entram nesse lugar de não ouvir, né? Porque para eles também é difícil. Eu entendo, até como terapeuta familiar, eu entendo também o lado dos pais. E eu tento trazer isso também muitas vezes para os filhos. Porque, via de regra, o adolescente, a pessoa, não precisa ser o adolescente, né? Que quer contar para os pais, ele se prepara por muito tempo. Muito tempo. Então, assim, ele fica se preparando, ele fica ensaiando, ele acha o lugar certo, o momento certo, tenta e não vai. Daí chega um dia que ele conta. E daí ele também espera que os pais aceitem assim, ó. Isso. Eu acho que, assim, respeitar é uma coisa. Então, eu respeito aquilo que você está vivendo e, de repente, eu preciso de um tempo para elaborar isso dentro de mim, entender isso dentro de mim e aceitar. Mas sempre, sempre, sempre com muito respeito. De ambos os lados, porque também há casos de imposição neste contar, de se colocar de uma forma como se o outro fosse obrigado a aceitar. Ou fosse obrigado a parar para me ouvir. Às vezes esses pais não estão preparados para ouvir. Dá um tempo, calma. Então, insiste de novo, vai de novo, vai indo. Não tem regra como fazer. Não tem regra é assim, é assado. Mas eu acho que há que se ter uma percepção mais fina de ambos os lados de como é que eu vou conseguir abordar esse assunto. Se eu percebo que é muito difícil, que é muito delicado, vai aos pouquinhos, vai conversando, senta junto, conversa sobre o assunto, vai falando. E os pais precisam também se abrir muitas vezes, né, Vá? Isso. Porque eu também concordo nesse lugar que preciso de um tempo para elaborar, eu preciso aprender a ouvir, eu preciso aprender sobre o assunto, porque ainda é cercado de muita ignorância no sentido do não saber. Sim, de ignorar o assunto. De ignorar o assunto. E então, aí os pais também muitas vezes ligam a homossexualidade a sacanagem, agora vai ficar com todo mundo, agora cada hora vai estar com um. E muitas vezes não é nada disso. Eu conheço homossexuais que são muito mais fiéis do que muitos heterossexuais. Né, isso não é título para nada, isso não é aval para nada. Exatamente. Né? Mas a gente precisa olhar para esses dois lados, né? De quem vai falar e quem vai ouvir, e olhar a disponibilidade da pessoa que vai ouvir aquilo. Porque muitas vezes você se fecha de um jeito, é um assunto que você não quer ouvir de jeito nenhum, que o teu filho não tem nem permissão de chegar perto de você para contar o assunto, para abordar o assunto, para começar a ser falado. E os relatos, assim, 99% dos relatos são: a hora que eu conseguir falar, parece que eu tiro uma tonelada das minhas costas. E tira, né, Dan? Vem carregado de uma culpa. É muito, muito grande o que o adolescente vive.
adulto vive, que dirá um adolescente. Isso, porque é o que eu falo, a única coisa que eles também querem é ser amado pelos pais. E ser amados pelo que eles são. Então, assim, tem pais que... A gente está falando de homossexualidade aqui, mas se a gente hoje colocar tatuagem, piercing, essas coisas que muitas vezes pode sair um pouco fora do que os pais acham que deveria ser, já não é mais aceito. Mesmo a droga. Então, assim, o pai e a mãe deixam de ver o filho como o filho deles é e ama. E aí começa aquele drogado, aquele homossexual, já rotula, onde o seu filho, a sua filha é muito mais do que aquele rótulo. Ele é muito mais do que aquilo só. Ele é muito mais, ele é teu filho. É aquele filho que você ama e que você amou a vida inteira, independente de ser homossexual, ser drogado, ser tatuado, é independente do rótulo que vai se colocar, porque isso tudo são rótulos. Então, assim, como amar aquele ser humano e continuar amando na medida que ele não faz mais aquilo que você quer que ele faça? Você sabe que você está falando sobre amor? Eu assisti uma entrevista do Danilo Gentili com uma pessoa que eu não me lembro quem era, o entrevistador, e ele estava falando sobre o amor. E ele deu uma definição tão maravilhosa sobre o amor, que o amor não é um verbo, que o amor é uma ação. Então, não é que você vai deixar de amar o seu filho ou vai deixar de... Não é isso. Só que para esse adolescente poder se sentir pertencente, poder se sentir aceito, qual é a ação do amar que você vai fazer em relação a ele? Porque o teu filho é para muito além do que ele se apresentar, para muito além do que você possa enxergar. Então, é muito importante a gente olhar para esse praticar do verbo amar, não do verbo não, o praticar do amor, que não é só um verbo, do ato. Do ato em si, o que é que eu preciso fazer? E aí, mais uma vez, a gente não vai romantizar as dores, a gente não vai romantizar essas situações, porque muitas vezes são muito difíceis de ser vividas mesmo. Sim. Só que como é que eu vou demonstrar o meu amor para o meu filho para ele não se sentir inseguro e nem excluído? Como é que eu, filho, vou trazer esse assunto com muito amor e com muito respeito aos meus pais? Porque para eles, muitas vezes, também é muito difícil de ouvir e de aceitar e de poder sentar somente para poder ouvir. Então, eu acho que esse lugar de amor é muito importante para a gente olhar. Quais são as práticas de fato no dia a dia que eu posso ter para poder incluir, para poder abordar esses assuntos, né, Val? Aonde é que eu aceito e acolho as minhas falhas ou as minhas dores ou as minhas diferenças? Ou aquilo que não sai como eu espero e desejo. Porque não é tudo na vida. Aliás, sai muito mais do que eu não espero e o que eu desejo do que eu espero, do que eu quero e desejo. Só que se eu posso olhar e aceitar os meus, eu posso olhar e entender e aceitar o do outro. Agora, se eu fico rejeitando o meu, eu vou brigar e rejeitar o do outro e não vou aceitar. E vou bater de frente. E vai bater de frente. E o Bert Hellinger diz, tudo aquilo que eu excluo, tudo aquilo que eu rejeito, tem um poder de atração imediato sobre mim. Então, se eu não quero falar desse assunto, se esse assunto é um assunto que não se diz dentro de casa, esse programa vai rodar dentro de mim o tempo inteiro. Essa rejeição e essa exclusão vai estar o tempo inteiro dentro de mim. Então, é óbvio que a gente não está impondo e nem dando regras nenhuma, mas talvez situações ou alternativas para você começar a fazer um pouco diferente, né, Vá? Para você poder ter um entendimento diferente sobre as situações que já existem. Eu gosto sempre de conversar desses temas porque a gente consegue pensar dos dois lados. A gente começa a entender os dois lados, né? Nós duas somos terapeutas familiares, a gente somos sistêmicas, né? Cada uma na sua especialidade, mais sistêmicas, e entender que isso tudo faz parte de um sistema. E não, de novo, tem uma vítima e um algoz, onde os pais se colocam como vítima e os filhos são os algozes desses pais, ou ao contrário.
né? Os filhos são as vítimas desses pais ou os pais são as vítimas desses filhos. E não existe nem a vítima, nem... É todo um sistema de como é encarado e visto essa situação. É uma engrenagem, né? E eu posso sair do meu umbigo e olhar o outro. E me colocar de verdade no lugar do outro. E amar o outro como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse, ou como eu tenho a expectativa que ele deveria ser. Exatamente. É sair da crítica e do julgamento, que a gente faz isso o tempo inteiro. Ontem, numa sessão, eu estava conversando exatamente sobre isso. O quanto a gente não consegue enxergar o outro, quem de fato o outro é, porque eu vou colocando os meus véus. E aí eu vou me relacionando, eu sei que a pessoa está lá. Eu sei da essência dela, eu sei que ela é maravilhosa, eu me casei com ela, eu quis construir uma vida com ela, mas eu vou colocando os meus véus e vou me relacionando com os véus e deixo a pessoa, eu deixo de me relacionar com a pessoa. E muitas vezes é isso que a gente faz com os nossos filhos. Muitas vezes não, Dan. Na minha opinião, é a maioria das... Para não falar todas, para não ser radical. Mas eu vejo isso, às vezes fica muito claro, tipo assim, quando alguém se separa e coloca outra pessoa no relacionamento e faz as mesmas coisas que fazia com a esposa, vamos pegar um exemplo. Ou são as mesmas reclamações. Não, e faz as mesmas coisas com a esposa anterior. Então, eu levo no mesmo restaurante, eu faço os mesmos passeios, eu faço as mesmas viagens, eu faço o mesmo... Quer dizer, o outro, naquele momento, não importa. O que importa sou eu, como eu me relaciono com o outro, que pode ser a Maria, a Joana, a Joaquina, a Sebastiana, não importa. E nós fazemos isso em todas as nossas relações. A gente se relaciona com nós mesmos e com aquilo que eu projeto de mim para o outro. É muito louco isso. Eu acho que esse é um tema muito legal da gente fazer o nosso próximo bate-papo, porque é um assunto muito profundo. E a gente precisa esmiuçar melhor para poder entender o que é me relacionar com o outro, sendo que sou eu. O que é que eu enxergo? E aí, o assunto era exatamente esse. O quanto a gente espelha o tempo inteiro. Então, vai ser o tema do nosso próximo encontro. A gente sempre termina, sempre não, mas os nossos últimos vídeos a gente tem terminado com uma ideia, que daí a gente grava o próximo, para a gente poder ir trazendo os assuntos. Aliás, você que está aqui com a gente, assistindo a gente, eu queria te pedir para você trazer temas que sejam importantes para você, que sejam relevantes para sua família, que sejam algo que você esteja vivendo hoje. Manda sugestão, ajuda a gente a construir esse canal, porque a gente está fazendo para você. A gente está fazendo para a gente ajudar a reconstruir as famílias, para a gente poder reconstruir as relações, para a gente poder trazer amorosidade, trazer paz, leveza nas relações, né, Vá? E se você tem alguém que você acha que esse conteúdo pode ajudar de alguma forma essa pessoa, compartilha, né? Pode ser seu pai, pode ser um amigo, pode ser os pais de algum amigo, de alguém. Compartilha para que a gente possa alcançar essas pessoas e trazer um pouco dessa integração. Quando a gente fala de trazer paz, amor, felicidade nas famílias, não é perfeição, mas é as pessoas se relacionarem de uma forma mais respeitosa, mais saudável umas com as outras. E esse é o nosso objetivo do autoconhecimento, é se conhecer para eu aceitar o outro do jeito que o outro é. Obrigada por mais um tema, obrigada você que esteve aqui com a gente até agora. Escreve aqui embaixo o que você achou desse tema, interage com a gente, que a gente vai ficar muito feliz. Um beijo no seu coração, obrigada, Vá por mais um tema, até o próximo. Até o próximo, Dan, tchau. Tchau.